Aleluia. Quero saudar a Maria com a paz do Senhor nessa noite, amém? Motivo de muita alegria e satisfação, irmãos, estar aqui com os irmãos. Desde já quero deixar aqui uma saudação em nome do nosso pastor, o pastor Erlan, lá no Parque das Araras. Os irmãos recebem nessa noite, amém? Aleluia. Deus continue abençoando também o anjo dessa igreja, o pastor Milton. Deus abençoe o Senhor. A todos os obreiros que se encontram também aqui nessa casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus já se faz presente aqui nessa hora. Sou grato a Deus pela oportunidade e quero falar aos irmãos que eu tenho absoluta certeza que você não vai voltar para a sua casa da mesma forma que você chegou aqui. Você vai voltar carregado na presença de Deus, porque Deus tem coisas grandes no teu coração nessa hora. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Os irmãos que assim pode, em reverência à palavra, supõem-se de pé. Enquanto os irmãos estão aí compulsando a Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 4. Deus tem uma palavra no teu coração nessa hora, irmãos. Os irmãos encontraram? Diga amém? 2 Reis, capítulo 4, diz assim o texto: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens na tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada. Repita comigo: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a tua porta. Repita comigo: então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos. Aleluia. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Repita comigo: e fechou a porta. Glória a Deus. Sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traga-me ainda um outro vaso. Porém, lhe disse que não havia mais vaso algum. Então o azeite parou. Então veio ela outra vez a saber o homem de Deus, e disse ele: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Irmãos, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor nessa hora. Amados, o texto que nós fizemos menção nessa hora é um texto que, se eu perguntar a algum dos irmãos, bem provável é que vocês, de uma certa forma ou de outra, já ouviram essa palavra. Palavra essa destinada a uma certa mulher. E essa mulher, por sua vez, ela era uma mulher viúva, porque a Bíblia vai dizer que ela tinha o seu marido, e esse marido, ele era servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele temia a Deus.
ele temia a Deus, ele tinha o temor do Senhor sobre a vida dele, ele servia a Deus com gratidão, ele servia não somente ele, mas toda a sua casa. A sua mulher era uma mulher temente a Deus, os seus filhos também eram tementes a Deus. A casa onde esse homem morava era uma casa de oração, era uma casa consagrada a Deus, era uma casa que o Espírito de Deus habitava nela. Só que a Bíblia vai dizer que agora essa mulher, ela vai chegar até Eliseu. Eliseu aqui representando a autoridade profética de Deus na face da terra. Essa mulher, depois que o seu marido morre, a Bíblia vai dizer que agora essa mulher, ela encontra certas dificuldades financeiras. Essa mulher passa a ter certas dificuldades em manter a casa em que o seu pai, melhor dizendo, o seu marido, estava ali com tanto cuidado, com tanto zelo, debaixo da graça de Deus. Ela estava encontrando dificuldades financeiras, ela estava encontrando dificuldades em poder manter o ambiente, manter os alimentos para os seus filhos. Ela estava encontrando dificuldade para manter aquela casa de pé, porque o seu marido, outra hora falecido. E a Bíblia vai dizer que esse marido, ele por alguma circunstância, ele acabou deixando algumas dívidas. Dívidas essas que não estavam dentro do seu cunho econômico. E a Bíblia vai dizer que depois que esse homem morre, essa mulher encontra essas dificuldades. E agora ela vai procurar o servo de Deus. Ela vai procurar o profeta. E é interessante que ela chega no profeta e diz: olha, o meu marido, teu servo, tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor e levou os meus 2 filhos para serem servos. Olha que interessante. Essa mulher, ela vai procurar a justiça da parte de Deus, porque ela vai procurar, de uma certa forma, procurar que Deus entre com providência devido à vida que ela tinha diante do altar, a vida que o marido tinha diante do altar, a vida que os filhos dela tinham diante do altar, a vida que a família dela tinha diante do altar. E ela chega com toda a intrepidez, chega com toda a autoridade, chega pedindo algo da parte de Deus. E ela chega até o servo, até o profeta e diz: olha, tu sabes que o meu marido, ele era temente a Deus, ele era servo do Deus Altíssimo. Ou seja, ela conhecia o testemunho do marido dela. Ela conhecia o testemunho do marido tanto dentro de casa como também fora de casa. Tanto que ela chega e fala para o profeta, fala assim: tu sabes que o teu servo, o meu marido, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que tinha testemunho. Ele era um homem que estava com a vida dele diante do altar, e tinha integridade diante de Deus. Aquele homem tinha crédito com Deus. E ela vai chegar e vai falar isso: tu sabe que o meu marido, teu servo, ele temia o Senhor, mas veio o credor e queria levar os meus filhos para serem servos. Olha que em um momento o profeta vai indagar, vai querer especular sobre a vida daquela mulher. Tudo aquilo que aquela mulher falou era verdade, mas devido à morte do marido, ela passou por certas situações que não estavam dentro do plano econômico dela. Existem certas situações nas nossas vidas que, por mais que você serva a Deus, por mais que você esteja com a sua vida diante do altar, mesmo assim haverá situações em que você vai passar por aperto. Haverá situações que você vai ter que procurar a justiça de Deus. Haverá situações em que você vai ter que clamar a Deus para que Deus entre com providência. Porque muitas vezes hoje pregamos o Evangelho, irmãos, que
que se você passar por dificuldade, Deus não é contigo, porque Deus é um Deus de prosperidade. Aleluia. É um Deus que, se você passar por aperto, as pessoas olham para você de cima e embaixo e vão dizer: olha, eu não sei não se esse homem está servindo a Deus com integridade. Por quê? Porque ele está passando por aperto, ele está passando por dificuldades. Olha lá a vida dele, olha lá, olha como é que ele anda, olha o carrinho dele, olha a moto dele. Eu não sei não se realmente Deus está com ele. Olha, está devendo aqui, está devendo ali. Ninguém deve a Deus, irmãos. Ninguém deve sair fazendo conta por aí. E muitas das vezes encontra dificuldade para pagar. E muitas das vezes até mesmo culpa o próprio inimigo de dizer que é o inimigo que está atuando. Não. Existem certas situações na nossa vida que você entra em, quem sabe, uma dívida, onde não acaba, você não consegue ter o domínio das suas finanças, você acaba passando por aperto. Mesmo assim, você continua servindo a Deus. Oh, meu Deus, aleluia. Foi o que aconteceu com a vida dessa família. Tanto o marido, como também a esposa, como também os filhos. A Bíblia não vai dizer por que este homem acabou falecendo, mas a Bíblia vai dizer que esse homem ele vai deixar um legado, ele vai deixar um testemunho, ele vai deixar a vida dele diante do altar, ao ponto da mulher procurar requisitar da parte de Deus algo que era certo por de direito. Porque, ou seja, aquele homem ele servia a Deus com integridade e aquela mulher não achava justo. Os credores vinham bater na porta de casa. Os credores vinham na porta de casa e bateram: olha, teu marido nos deve. Olha, já que ele morreu, quem vai assumir a conta agora vai ser você. Já que você não tem o que pagar, nós vamos levar os teus filhos. E esses credores foram, me ajuda disso, uma parte com um fundo musical, por gentileza. Então, de uma certa forma, os credores bateram ali na porta daquela mulher. E é aqui que eu quero entrar na mensagem. Olha o que o profeta falou para ela. Você pega, sai por aí com os teus vizinhos, você vai pedir vasilhas, em outras versões vai dizer vasos. Vasos não poucos, muitos. Só que agora, depois que você pegar esses vasos, você vai espalhar por toda a casa. Depois que você espalhar por toda a casa, você vai fechar a porta. Era o profeta que estava dizendo para a mulher. Ele fala bem assim: olha, vai, pede azeite, pede vasos, e não poucos, e fecha a porta. O tema dessa mensagem é: mesmo com as portas fechadas, Deus continua trabalhando. Repita comigo, olha para o irmão que está do seu lado, fala bem assim para ele: mesmo com as portas fechadas, Deus continua trabalhando. Amém? Então há situações, irmãos, em nossas vidas, que o próprio Senhor Jesus Cristo ele fala bem assim: olha, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora a Deus. E você orando a Deus no culto, Deus vai te recompensar em público. Glória. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, quando tu entrares no teu quarto, você vai fechar a porta. Mas tem certas situações em nossas vidas, irmãos, que Deus ele chega na sua casa e ele fecha a porta. Tem certas situações em que você está dentro da sua casa e para que Deus entre com providência na minha e na sua vida, ele vai fechar as portas. E a porta nada mais é do que um mecanismo que você utiliza para passar de um ambiente para outro. Por exemplo, se eu estou aqui nesse local e eu quero sair desse local, é necessário usar a porta. Se eu quero entrar
O profeta falou: olha, você vai entrar na tua casa, e na hora que você entrar na sua casa, você vai fechar a porta. A autoridade veio de cima, veio do céu, para que a porta fosse fechada. Quando a porta é fechada, é sinal de que tem milagre. Quando a porta é fechada, é sinal que tem provisão. Quando a porta é fechada, é sinal que tem salvação. Prova isso, pregador. Noé vai dizer que agora Deus fala para Noé, fala assim: Noé, você vai construir uma arca, e você vai fazer a arca das medidas, das dimensões que eu te disser. E Noé assim fez. E depois que Noé fez, Noé colocou a sua família dentro da arca, e a Bíblia vai dizer que o próprio Deus foi lá e fechou a porta. Não somente Deus fechou a porta, mas também Ele a selou. Então existem situações, irmãos, na minha e na sua vida, que é necessário Deus fechar algumas portas da nossa vida para que o milagre venha acontecer, para que Deus venha dar com providência, para que Deus venha dar com provisão. E foi assim que o fez. Aquela mulher, vai dizer que aquela mulher procurou, reivindicou o seu direito. Salmos 89:14 fala que justiça e juízo é a base do trono de Deus, e misericórdia e verdade vai diante da sua face. Glória. Justiça e juízo. Não era justo o que aquela mulher estava passando. Aquela mulher se dedicou a vida dela servindo a Deus. O marido dela também se dedicou servindo a Deus. E a Bíblia vai dizer que agora chega um momento de dificuldade, de aperto, que ela não sabe o que fazer mais, a não ser procurar a voz de Deus. E ela chega com o profeta e fala: tu sabes Aleluia, Jesus. que o teu servo, meu marido, servia a Deus com integridade. E eu não acho justo as pessoas virem bater na minha porta e levar os meus filhos, porque os meus filhos são a herança do Senhor. Não acho justo. E o profeta vira para aquela mulher e fala assim: o que tu tem em casa? Ela vai falar assim: olha, a tua serva não tem nada senão ser um pouco de azeite na botija. Mesmo com as portas fechadas, dentro de casa ainda tem azeite. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Mesmo com as portas fechadas na tua vida, dentro da casa ainda tem azeite. Faz o seguinte: você vai pegar vasilhas, e não vão ser poucas, e você vai entrar na tua casa e você vai fechar a porta. E assim essa mulher fez. Uma coisa que é interessante, irmãos, que essa mulher aqui, ela tem uma coisa peculiar na vida dela. Ela era uma mulher obediente. Quem sabe não posso aplicar aqui, mas eu queria ter essa liberdade de dizer que ela aprendeu a obediência com o marido. Porque eu vou dizer que, olha, o marido dela era servo e temia Deus. O marido dela era obediente, servia a Deus, e ela via o testemunho do marido. Não sei se cabe eu fazer essa pergunta aqui para os irmãos, mas aos casados, o que a tua mulher tem tido de testemunho na vida de você? Será que a tua mulher tem visto você como homem de Deus verdadeiramente? Será que ela tem olhado você como servo do Senhor? E vice-versa, o que você tem aprendido da parte de Deus na vida e no testemunho do teu marido? Ela aprendeu obediência, ela aprendeu a temer a Deus, e ela ouviu a voz do profeta e fez assim, da mesma forma que o profeta falou, ela fez. E olha uma coisa interessante, que assim como o profeta falou, ela fez. E ela pegou o que tinha dentro de casa, e ela vai começar a deitar azeite nas vasilhas.
casa e depois ela encheu as botijas de fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiramente, Deus ele vai começar a trabalhar com os de casa. Eu creio. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Deus vai começar a encher os de casa. Deus vai começar a encher as botijas que estão vazias. Vai começar a encher de azeite as botijas de casa. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, não rasgar. A pior coisa que existe, irmão, no nosso meio é achar que Deus só usa de fora. Enquanto que os de casa têm botija de matar um pouco de azeite. Dentro de casa tem botija cheia. E as pessoas querem dar mais preferência por de fora. Enquanto Deus fazer um milagre, Deus vai começar a fazer um milagre primeiramente com os de casa. Deus vai começar a encher os de casa. Através quando os de casa estiverem cheios, os de fora também vão ser cheios, porque os de casa vão cheios também. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Você não precisa vir se encher aqui na igreja, porque Deus vai encher a tua casa primeiro. Deus vai encher as botijas. Deus vai encher a vida do teu esposo, da tua esposa, a vida dos teus filhos, e você vai vir para esse lugar cheio da presença de Deus. Tem azeite aí, profeta? Tem azeite aí? Olha para o seu coração, tem azeite aí? Mesmo que seja pouco, as portas estão fechadas, mas ainda tem pouco azeite. E Deus só precisa de um pouco, Deus não precisa de muito. Deus precisa do que você tem agora nesse exato momento. Se você não tivesse nada, Deus mesmo assim entrar com providência. Deus só precisa do seu glória a Deus, do seu aleluia nesse momento. Se você não entendeu, Deus só precisa que você entre nesse lugar, mesmo quebrado, mesmo moído, mas você tem que ter azeite na tua botija, que é esse pouquinho que você tem. Deus vai te encher nessa hora. Aleluia! Oh, glória! E é necessário fechar algumas portas. Aí eu me perguntei ao texto, Senhor, por que às vezes é necessário fechar algumas portas? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente fica tão atento às coisas da vida, até quem sabe o melhor carro. Não estou dizendo que você não possa ter, pode ter sim. Às vezes você procura tanto procurar de um lado e para o outro. Às vezes é muitas portas, muitas janelas atreladas ao mundo, e você não consegue focar para dentro da sua casa. Aí Deus vai lá, vai fechando. Quando pensar que não, está só você dentro de casa e não sabe o que fazer. Porque a situação veio, o aperto veio, e é nessa hora você saber aonde você deve procurar socorro. A Bíblia diz que o socorro vem do Senhor que fez o céu e também fez a terra. Às vezes tem milagres que não acontecem na nossa vida por conta da nossa incredulidade. Aquela mulher ali, ela procurou a melhor forma possível de procurar uma providência da parte de Deus. E ela procurou a melhor coisa, que era procurar o profeta. Às vezes você procura em fulano, ciclano, já entra um aperto, pega o dinheiro emprestado dali, entra daqui, não consegue, vai passando cartão de crédito, não consegue ter um domínio nas suas finanças e acaba se afastando, se afogando ainda mais, porque aquilo que você colocou na mão de Deus, você está tirando para querer você mesmo entrar com providência e querer você mesmo o seu milagre.
E Deus nessa hora fala: aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, deixe lá. Deixe lá. As portas se fechou, mas fique tranquilo. As portas vão se abrir novamente. Aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, fique tranquilo, que Ele vai entrar com providência. E não vai ser pouco. Basta você dar o primeiro passo na sua vida, que é procurar Deus com um pouquinho que você tem nessa hora. Deus não precisa de muito, irmãos. Deus precisa dos poucos. Deus não precisa fazer grandes prodígios e maravilhas para mostrar para você que Ele é Deus, não. Ele está com você nas pequenas coisas. Sim, Jesus. Aleluia. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo aqui, eu ia falar um testemunho para os irmãos. Quando eu cheguei aqui, irmão, em Sinop, eu passei por muitas dificuldades. E uma das maiores dificuldades que eu passei foi dificuldades financeiras. Porque quando você serve a Deus, irmão, você não serve a Deus pelo que Ele faz. Se você entra dentro de uma igreja, se você coloca a sua vida diante de Deus, pelo que Ele faz, você está completamente equivocado. Você tem que servir a Deus não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Se a porta se abrir, Ele é Deus, mas também se fechar, Ele continua sendo Deus. Você tem que servir a Deus não somente na fartura, mas também quando você não tiver nada. Isso sim que é servir a Deus com dignidade, ser fiel. Pela graça de Deus, se eu tivesse um tempo a aqui, eu ia falar porque bravo no meu coração isso, e um dia eu vou ter essa oportunidade de vir aqui falar para os irmãos. Mas o pouco que Deus fez na minha vida é o suficiente para a minha vida servir de exemplo para alimentar a sua. Você está falando aqui diante de um ex-presidiário, um homem que já passou preso 8 anos, e lá dentro eu tive encontro com o Senhor. Saí de lá, Deus com promessas de Deus na minha vida aqui nesse local. E eu, com toda a minha fidelidade, eu não tenho vergonha de falar para os irmãos que eu já passei fome aqui em Sinop. Eu entrava em lojas, eu pegava, tomava café com bolacha, era o meu almoço. Eu não tenho vergonha de falar isso para os irmãos. Mas o povo que eu tinha, eu coloquei diante do altar do Senhor. Deus me deu uma família. Deus me deu um casamento abençoado. Deus me deu negócio. Deus me deu carro, moto. E eu fui fiel um pouco com Deus. Eu tinha todos os motivos para me rasgar, para me insistir, para me virar as costas para Deus. Aí hoje quem vos fala hoje é um homem que vende a sua voz. Bem provável que se você passar pelo centro, então em alguma rádio, com certeza você já vai ter ouvido minha voz. Trabalho também no segmento da TV, comunicação, sou repórter, sou jornalista, sou professor teológico e hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, sou pregador do Evangelho. As vasilhas foram cheias, os azeites foram cheios. Aleluia. E pela graça de Deus, o que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer na sua. Aleluia. Falo isso não para me engrandecer, mas para mostrar para você que Deus, Ele é fiel. E Ele continua sendo fiel. Não importa o que você faz ou deixa de fazer, Ele vai continuar sendo fiel. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir.
Se Ele falou que Ele vai te dar o pão de cada dia, Ele vai te dar. Elias, sendo profeta, a Bíblia vai dizer que agora ele lança uma palavra dizendo: olha, não vai haver vale de chuva, segundo a minha palavra. Ele arruma uma guerra com Acabe e Acabe quer matar ele. A Bíblia fala que Deus falou para ele assim: olha, Elias, foge e vai para o ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, eu já tenho ordenado para que os corpos se alimentem com pão e com carne. E você vai beber água no ribeiro. Lá onde ele estava, não faltou pão e também não faltou água. Quando ele sai de lá, Deus lança uma palavra: agora você vai até a uma cidade. Nessa cidade você vai encontrar uma viúva. Fale com ela que ela vai te alimentar. Quando o profeta chegou lá, a viúva, Elias falou: olha, faz um bolo para mim, que não vai faltar na tua casa. A serva fez, o profeta se alimentou. Deus não deixou faltar água no ribeiro, nem pão. Deus preparou a viúva, alimentou o profeta. E agora, quando o profeta sai, ele decide, quem sabe, que ele desistir do seu ministério. Ele vai, sai correndo do deserto e se lança no pé de zimbro. E lá ele deseja a morte. Senhor, não quero isso para mim. Eu não quero continuar essa vida. E a Bíblia vai dizer que depois de Elias ser alimentado por povos, depois que Elias é alimentado pela viúva, agora quando Elias está dormindo, vem um anjo e toca em Elias. E quando ele acorda, tem pão e água. Você não entendeu o que eu falei, não? Enquanto você estiver dormindo, confiando em Deus, quando você acordar, vai ter pão e água. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando e Deus vai colocar na tua mesa pão e água. Você não entendeu? Enquanto você estiver com a sua vida diante do Pai, Deus não vai deixar faltar pão e nem água na sua vida, assim diz o Senhor. E mais longe ainda fala bem assim: vai, come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Você pensou em desistir agora, mas Deus está lançando uma palavra a você dizendo: olha, come e bebe, não vai voltar em mais, vai ser longa a tua caminhada. Levanta a mão, eu quero profetizar na sua vida: come e bebe, que é longa a sua caminhada. Deus não vai deixar voltar o pão de cada dia na tua mesa, assim que diz o Senhor nessa hora. Pão e água não vai voltar. Ou seja, aquilo, Deus não vai te dar aquilo que você quer, mas Ele vai te dar aquilo que você necessita. Aleluia! E aos poucos Deus vai te honrando. E se você for fiel no pouco com o Senhor, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! é o pouco, irmão. Aleluia! Se você for fiel no pouco com o Senhor, sobre o muito Ele vai te colocar. Quem sabe você chegou aqui quebrado, quebrada. Chegou, quem sabe, se arrastando, Senhor, e falou com você: Senhor, fora com esse pregador que eu preciso de uma palavra. Chegou moído aqui nesse local. Mas seja fiel com o Senhor do pouco. Sobre o muito Ele vai te colocar. Glória a Deus, aleluia! Você foi fiel no pouco que estava dentro de casa, no pouco da botija. O pouco. Você foi fiel e falou assim: olha, eu não tenho muito,
a sinceridade daquela mulher. Ela poderia muito bem, quem sabe, querer desdobrar o profeta e falar assim: não, eu tenho muito. Mas Deus sabia que ela tinha pouco. Ela foi sincera com o profeta e falou assim: olha, eu não tenho nada, porque eu tenho isso aqui. Eu não tenho a melhor oferta, eu não tenho, quem sabe, o maior dízimo, mas eu tenho aqui o meu glória a Deus, o meu aleluia. Um pouco. Eu cheguei aqui, Senhor, quebrada. Mas eu vim aqui porque eu precisava ouvir a tua voz. E você vai sair daqui com a certeza, crendo que na hora que você chegar na sua casa, haverá providência da parte de Deus para você nessa hora. Peço que os irmãos coloquem de pé em nome de Jesus. E eu quero aqui, com toda a autoridade do pastor também, pastor, eu quero liberar uma palavra na sua vida. Uma palavra de autoridade. Uma palavra para você que saiu de casa com pouco. Saiu de casa cambaleando. Você está apertado nas suas finanças. Você está apertado na sua vida espiritual com Deus. Você está apertado em uma determinada área da sua vida, não sei. Mas você chegou aqui com um pouco de azeite. Com um pouco, quem sabe, só com o seu glória a Deus, o seu aleluia. Eu quero ministrar na sua vida, eu quero orar por você. Você quer receber uma oração da parte do Senhor nessa hora? Traga o seu corpo para o altar nessa hora. Quero fazer um convite para você, vem aqui na frente. Nós vamos estar ministrando uma oração na sua vida. Traga o pouco que você tem. Fique tranquilo que as portas que o Senhor fechou, as portas que o Senhor fechou, são para que a providência de Deus entre na sua vida. Mesmo com as portas fechadas, Deus continua. Aleluia! Curva sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, crendo, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus soberano. Crendo que o Senhor, quando a porta se abre, o Senhor é Deus, mas também quando se fecha, você continua sendo Deus. Cremos, Pai, que o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor que abre portas onde não há porta. Em Apocalipse fala que o Senhor já tem colocado uma porta aberta lá na nossa frente. E essa porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Não tem porta que o Senhor abre que homem pode fechar. Senhor, meu Deus, eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida do teu servo e da tua serva nesse momento, Senhor. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade, Senhor, que cada um está passando. O Senhor conhece, Pai, um pouquinho de azeite que tem, Senhor Deus, na botija. O Senhor conhece, Pai, a vida espiritual de cada um deles. Pai, o Senhor conhece, Pai, a vida, Senhor Deus, espiritual de cada um deles. Pai, nesse momento eu quero, Pai, lançar sobre a vida deles, Pai, uma palavra de provisão. Senhor, meu Deus, Pai, nesse momento, Senhor Deus, te peço a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus. Senhor, meu Deus, te peço, Senhor Deus, que o Senhor tenha providência, Pai, na vida, Senhor Deus, na vida espiritual, Senhor Deus, na vida sentimental, Senhor Deus, que o Senhor vai tirar, Pai, nesse momento, barreiras que encontram, Senhor, na vida desses homens, na vida dessas servas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor Deus, é notória nesse local, Pai, em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a vida de cada um deles, Pai, sobre a vida de casais, Pai, que se encontram aqui, Senhor Deus, quem sabe em aperto, Senhor Deus, em aperto financeiro, em alguma área, não sei, Pai, em algum negócio, Pai, que era para ter sido feito, não foi feito, em algum projeto que está parado. Senhor, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, Deus. Senhor, meu Deus, o Senhor, Pai, que fecha a porta, mas o Senhor também é Deus que abre, Pai. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, com providência, Senhor Deus, na casa, na família, na saúde, Senhor Deus. Pessoas, Pai, que estão enfermas com alguma enfermidade, Senhor Deus, e essa enfermidade está tirando, Senhor Deus, o dinheiro, está tirando a providência, está tirando
sara, o Senhor é Deus que liberta. Senhor, meu Deus, o Senhor conhece, Pai, a vida de cada um dos teus servos. Sim, Deus. Espírito Santo, Senhor, obrigado pela tua presença. Aleluia, glória a Deus. Esse irmão que está aqui, o irmão aqui, o irmão trabalha numa empresa. O irmão trabalha numa empresa. Sua? É. Eu vejo na sua mão algo grande da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enquanto eu estava aqui ministrando, o Senhor me mostrava você em uma sala. E nessa sala tinha 2 pessoas. Um senhor, já de idade, e um jovem. Não sei se são teus parentes, mas você me mostrando um senhor de idade e um jovem. E vocês estavam conversando nessa sala sobre um determinado projeto. E eu me perguntei a Deus o que significava aquilo ali. Era Deus assinando o projeto que vocês 3 vão fazer. Você, um jovem e um senhor. E esse projeto vem da parte de Deus. Através desse projeto vai vir grandes bênçãos na sua vida. Bênçãos financeiras, bênçãos espirituais. Só que Deus te pede algo que você necessita. Continuar sendo fiel a Deus no pouco. Continue sendo fiel no pouco. Amém? E no demais, irmãos, continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Não importa a dificuldade, não importa o que você esteja passando, mas continue sendo fiel. Não deixa a botija secar. Aleluia, glória a Deus. A botija tem que ter pelo menos um pouco. E nesse pouco que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Glória a Deus. Amém? Pastor.